em Lucas, capítulo 18, versículo 1 a seguir, a qual o Senhor nos fala. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa certa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeita a homens, todavia com esta viúva me molesta. Hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que tarde para com eles? Aqui na palavra do Senhor Jesus, irmão, vem falar dessa parábola, que nos fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Por quê, irmão? Porque a oração é a chave da vitória. Nós só vencemos quando nós estamos em oração com o nosso Deus. Nesta parábola nos vem falar sobre o dever de orar sempre, que nós temos que orar, nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca parar. Aqui nos fala sobre aquela viúva, sobre aquela certa viúva, amém, que ela tinha uma causa a ser resolvida. E havia naquela cidade um certo juiz. Aquele juiz, ele era iníquo, ele não temia Deus, ele não respeitava homem algum. Mas aquela viúva, ela tinha uma causa a ser resolvida pelo aquele juiz. Então ela insistiu, ela continuou insistindo, indo de encontro àquele juiz. Para quê? Para que ele viesse resolver a sua causa. E por algum tempo ele não quis resolver. Mas ela não desistiu, ela continuou insistindo, ela continuou perseverando, ela continuou indo atrás, indo de encontro àquele juiz, porque ela precisava que a sua causa viesse a ser resolvida. E por algum tempo aquele juiz não resolveu a causa dela, mas depois ele disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como essa viúva me molesta, eu hei de resolver a sua causa, para que enfim não volte e me importune muito. Ele sabia que aquela viúva não ia desistir, irmão. Ele sabia que aquela viúva não ia desistir da sua causa, não ia desistir que ele resolvesse a sua causa. Então ele resolveu a causa dela. E o nosso Deus diz: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça ao seu servo. E Deus não fará justiça à sua igreja. E Deus não fará justiça àqueles que clamam a ele dia e noite, ainda que tarde para com ele. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, irmão. A hora de Deus não é a nossa hora. Muitas vezes nós queremos para ontem, mas Deus está nos preparando para entregar o nosso milagre, a nossa vitória. O segredo da vitória é não desistir, é não parar, é não desanimar. Porque o Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais, é contra o adversário da nossa alma. A nossa luta é contra o inimigo que luta direto para que nos tirar da presença do Senhor, para que nós venhamos perder a nossa força, para que nós não tenhamos força de buscar o Senhor. Mas aqui nessa parábola nos vem falar sobre o dever de quê? De orar, de insistir, de persistir, de fazer assim como aquela viúva. Continuar batendo na porta, continuar perseverando, continuar lutando. Porque, irmão, aquele juiz era iníquo, ele resolveu a causa dela. Mesmo ele sendo iníquo, pela sua perseverança, pela sua luta, porque ele viu que ela não ia desistir, ela não ia parar, ela não ia largar de importunar ele até que ele resolvesse a sua causa, ele resolveu. E o Senhor diz: ouve o que diz aquele juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite. E Deus não fará justiça à sua igreja, irmão, que clama a ele, que busca em espírito e em verdade. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, irmão. Deus fará justiça. Por quê, irmão? Porque Deus é um juiz justo. Aquele juiz era iníquo, e mesmo pela persistência daquela viúva, ele resolveu a sua causa. O nosso Deus é um Deus justo, santo e verdadeiro. Ele vai resolver a minha causa, ele vai resolver a sua causa. Não desiste de lutar pela sua família, não desiste de lutar pela sua parentela, não desiste de lutar pela sua casa, não desiste de lutar pelo seu negócio, não desiste de lutar por tudo aquilo que você tem colocado nas mãos na presença do Senhor. Não desista, continua, insista, continua batendo na porta, porque Deus fará justiça na nossa causa. Deus fará justiça aos seus escolhidos, Deus fará justiça na sua igreja, Deus fará justiça para aqueles que clamam a Ele dia e noite, ainda que não é no nosso tempo, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. O tempo é de Deus, não o nosso, porque Deus sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Que Deus te dê força, que Deus te renove nesse dia, que Deus renove as tuas forças e que você venha ser renovado assim como as águias. Deus renova as forças das águias, assim Ele renova as forças da sua igreja. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.